Vamos fazer 2 exercícios que estão na lista, relacionados a isso, para a gente ver como é que é o tipo de problema. Vamos pegar o da sombra, do homem que anda, e o da escada que escorrega, né? São problemas bem clássicos. Tá, o da escada... Vamos pegar o do homem que anda, na verdade. Primeiro, ele é o 4.7 da lista, tá? Eu não vou reproduzir o enunciado aqui, eu vou ler ele e a gente anota o que for importante. Então, o problema diz o seguinte: você tem uma lâmpada acesa no solo a uma distância de 15 metros de um edifício. Então, você tem a parede do prédio. A 15 metros tem alguma lâmpada aqui no chão, tá? Uma distância de 15 metros. E aí você tem um indivíduo feliz e saltitante caminhando em direção à parede do prédio, tá certo? É um indivíduo que tem uma altura mais ou menos de 1,80 m. Número escolhido com muito cuidado. Né? O que acontece? Você vai ter um raio de luz que vai passar tangenciando a cabeça dele ali e vai produzir o quê? Na parede do prédio, a sombra dele, tá certo? O que esse problema está interessado em determinar é o seguinte: tendo essa altura, o homem de 1,80 m e sabendo que ele anda na direção do prédio com velocidade constante de 1,2 metros por segundo, o teu interesse é em determinar a taxa de variação dessa altura. Tá certo? O que você espera que aconteça? Conforme ele vai se aproximando da parede, essa sombra vai diminuindo, né? Então eu quero determinar a taxa de variação dessa altura em relação ao tempo. Tá? Problema bem natural em 2 situações. Então o que eu quero? Eu quero determinar dH dt, a taxa de variação em relação ao tempo, num certo instante t0, onde você sabe as seguintes coisas. Você sabe que S de t0, no instante em que ele está a quanto? 12 metros do edifício. O que é estar a 12 metros do edifício? Se você tem essa medida S, ele estar a 12 metros do edifício quer dizer que ele andou 3 metros da lâmpada, tá certo? Então eu quero saber quanto é dH dt no instante t0, de modo que S0 seja 3 metros, que é quando ele está a 12 metros da parede, e depois quando ele está a 9 metros da parede, que é exatamente quando S de T0 é igual a 6. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa é tentar relacionar as grandezas envolvidas para então poder calcular suas taxas de variação. Tá? Então, claramente, essa altura depende da posição em que o indivíduo está. Por isso que eu escrevi H de S. E a posição em que o indivíduo está é determinada pelo quê? Pelo tempo. Então, para cada instante de tempo t, ele está em algum S de t ali. Tá certo? Então a pergunta natural é, dá para eu derivar H em relação a t? Dá, porque H depende de S e S depende de t. Então dá para fazer uma regra da cadeia. Vamos, para começo de conversa, tentar escrever quem é essa altura em função desse S. Você consegue fazer isso? Consegue, né? A primeira coisa que você tem que enxergar nesse problema é que você tem 2 triângulos retângulos que são semelhantes, né? Esse pequeno, da lâmpada até o pé do homem, a altura, da lâmpada até o pé da parede e a sombra. Então dá para estabelecer uma semelhança de triângulos aí, qual que é ela? Você pode dizer que 1,80 está para S, assim como H de S está para 15. Tudo bem? Dúvida nessa construção da semelhança de triângulos? Não, né? Ótimo. Então o que a gente pode tirar daqui? Que H de S é
1,8 vezes 15, 18 mais 9, 27 sobre S. Tudo bem? Então eu já sei quanto é a altura em função de S. E aqui é um bom momento para você ver se as coisas estão fazendo algum sentido. O que você espera que seja H de S quando o indivíduo encostar na parede? Encostar na parede quer dizer que o S é igual a 15, a sombra vai ser... Gostaria que fosse exatamente a altura dele, né? Encostou na parede, não tem sombra. Então, se você põe 15 aqui, dá 1,8. Sucesso. E o que você acha que acontece com a sombra quando eu estou bem perto da lâmpada? Vai embora, né? Ela fica arbitrariamente grande. Então, quando S tende para zero, essa altura deveria ser infinito. Tá? Então, não sei se é exatamente isso. Quer dizer, é porque é uma semelhança de triângulos. Mas pelo menos é uma função que está fazendo sentido, né? Isso ajuda, enquanto você está resolvendo um exercício, é bom você fazer uma checagem de se as coisas estão razoáveis. Senão você fica fazendo um monte de conta à toa, às vezes. Tá bem? Então, esse é o H de S. O que a gente quer? O H de T. Eu consigo escrever explicitamente quem é a função S de T? Nesse caso, sim, porque está dado que a velocidade horizontal, o S', é constante. Então, é um movimento retilíneo uniforme. Você saberia escrever o S de T. Mas se eu não soubesse que a velocidade é constante, por exemplo, eu posso te dizer, ó, a velocidade no instante t0 é 1,2, nos outros eu não sei quanto é. Então ele podia ter uma equação horária maluca e você conhece a derivada dela só num ponto. Então o fato de você conhecer a derivada num ponto não te conta como é a função. Tá? Então, em princípio, eu não saberia escrever quem é a função S de t. Mas eu sei que ela existe. Então, se eu quiser derivar h em relação a t, como é que eu faria? Eu vou omitir o ponto de aplicação por enquanto, tá? Pela regra de Leibniz, isso é dh ds, porque sim, h depende de s, vezes ds dt. Tá certo? Então, no instante de tempo t0, como é que fica isso? dh dt no instante de tempo t0 vai ser dh ds no instante s de t0 vezes ds dt no instante t0. Sabemos calcular tudo que está pedido aí? Que aparece na fórmula? Quanto vale dh ds? Num ponto S qualquer. Como é que a gente deriva 27 sobre S? Menos 27 sobre S ao quadrado, claro para todo mundo isso? Não? Você pode reescrever essa função, se quiser, como sendo 27 vezes S elevado a menos 1. A gente provou a regra do tombo para expoentes negativos também, né? Então, dHds, como é que vai funcionar? 27 é uma constante, tudo bem? Está multiplicando, pula fora. Você tomba o menos 1 e tira 1 do expoente. Justo? S elevado a menos 2 é um jeito de escrever 1 sobre S ao quadrado. Tá? Você pode fazer isso de 1000 jeitos, tá? Se quiser, por exemplo, você pode até aplicar a regra do quociente aqui. Deriva o primeiro, copia o segundo, menos copia o primeiro, deriva o segundo e divide pelo de baixo ao quadrado. Dá tudo certo. Só que você vai fazer conta a mais, e a gente sabe que quanto mais conta a gente faz, aumenta a chance de errar, né? Tá bom? Então, dHds é menos 27 sobre S ao quadrado. E o ds dt foi fornecido para a gente, que é 1,2. Tá? Isso aqui é o ds dt em todo instante de tempo t0. Então, acabou o problema, né? Isso vai ser, quanto é dHds menos 27 sobre quem? Sobre S ao quadrado. Quem é o ponto onde eu estou calculando? S de t0. Então, vai ficar S ao quadrado de t0 vezes ds dt, que é 1,2. Tá bom?
E agora vamos fazer a conta nos dois instantes em questão aí. Para t0, tal que S de t0 é igual a 3, eu vou ter dH dt nesse instante vai ser quanto? Substitui S de t0 igual a 3 naquela fórmula, vai ficar menos 27 sobre 9 vezes 1,2 dá menos 3,6, tá? E no instante t0, que corresponde a eu estar 6 metros da lâmpada ou 9 metros do prédio, 6, né? A gente vai ter dH dt menos 27 sobre 36 agora, esse zero ao quadrado, vezes 1,2. Isso dá 3/4, menos 0,9, né? Tá bem? O que isso significa? Que a taxa de... primeiro de tudo, que a taxa de variação ser negativa, a gente ainda não tem como ver isso. Mas isso quer dizer que, na verdade, quando o t aumenta, ocorre um decréscimo no valor da função h, que é o que você espera. Quanto mais perto da parede, menor vai ser a minha sombra. E o que você falou, que quanto mais perto da parede eu estou, menor vai ser, menor em módulo, né? Vai ficar mais perto de zero essa taxa de variação. Ou seja, a sombra sempre diminui conforme eu me aproximo da parede, mas ela diminui cada vez mais devagar. Tá claro? Dúvida na solução do exercício? Por que eu tenho dois ST0s? É que o exercício faz duas perguntas em uma. Eu vou ler a frase do final do exercício para você. Ó, determine a velocidade com que o comprimento da sombra diminui. Determine isso nos instantes em que o comprimento da sua sombra sobre o prédio diminui quando ele está a 12 metros do prédio. Estar a 12 metros do prédio quer dizer estar a 3 metros da lâmpada. Então, eu quero saber isso no instante em que S vale 3 e também depois quando ele está a 9 metros do prédio, que é o instante 9 metros do prédio corresponde a 6 metros da lâmpada. Tá bom? Então, está feito esse exercício. Vamos fazer mais um, que é o da escada azarada, né? Vamos dizer assim. Também é um exercício da lista dessa seção 4. Vamos pegar o enunciado dela aqui. É exatamente o exercício 4.9. Tá? No exercício 4.9 eu vou ler o enunciado e a gente coleta os dados para não ficar repetindo na lousa. Então você tem uma escada de 25 metros de comprimento que está encostada na parede de um edifício. Então você tem uma parede de um prédio. E você tem uma escada de 25 metros de comprimento apoiada sobre ela. Tá certo? E você sabe que a sua base se afasta da parede. Então, essa é a parte do porquê eu chamei de escada azarada, né? Esse ponto está se afastando da parede e, portanto, obviamente, esse ponto aqui está caindo, né? É aquela escada que você subiu e você vê a base caindo. Você sabe o que vai acontecer, né? Então, você tem isso... a base se afastando, e aí tem um certo instante t0, onde você está com a posição x de t0 igual a 7 metros, tá? Nesse instante em que a escada se encontra a 7 metros da parede, você sabe exatamente que a velocidade com que a base desliza, ou seja, dx dt nesse instante de tempo t0 é 2 metros por segundo, tá? Então, a escada está escorregando num certo momento. A base está a 7 metros da parede e, nesse ponto, a velocidade é 2 metros por segundo. Se você pensar numa situação física, se você botar alguém aqui em cima, o que você acha que acontece? Essa velocidade aqui não é constante, né? Tá certo? Então, não dá para dizer que x de t é, por exemplo, 2t mais alguma coisa, tá certo? Eu não posso escrever isso. Eu sei a informação da derivada naquele ponto. Tá bom? Então, você sabe que dx dt vale 2, que é a velocidade com que a base se afasta, no instante x0 igual a 7. Baseado nessas informações, a pergunta óbvia que ele te faz é:
Nesse instante y de t0, esse cara está caindo. Qual é a velocidade com que ele cai? Pergunta do item A. Pergunta do item B. Você tem um triângulo aqui. No instante t0, ele tem uma certa área. A base começou a escorregar, esse triângulo vai mudar. Pergunta natural, como varia a área desse triângulo? Então, eu quero saber qual é a taxa de variação da área do triângulo, sabendo que a base varia 2 por segundo. E a terceira pergunta, ele quer saber como varia esse ângulo θ de t aqui. Tá certo? Então, tenho 3 perguntas, a gente consegue fazer as 3. Baseadas em 2 coisas. A primeira coisa que você olha, você tem um triângulo, ok? Esse triângulo é um triângulo o quê? Estamos supondo que a parede foi bem feita, então você tem um triângulo retângulo aqui. Se você tem um triângulo retângulo, vale Pitágoras. Então, em qualquer instante de tempo, a escada não quebrou, você sempre vai ter um triângulo. Você sabe que x² de t mais y² de t, cateto vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é uma informação que vale em todo instante de tempo. Então, isso me dá uma amarra entre o comportamento da componente horizontal e o da componente vertical. E, portanto, se eu tenho essa amarra, eu consigo descobrir a derivada de uma em função da derivada da outra. Pergunta. O y de t, ele é constante quando eu derivo. Y de t não é constante. Y de t não é a altura do t? Não, é a altura que a ponta da escada está. Se esse cara começa a escorregar, a escada vai cair. Tá certo? Então, você pergunta, o y é exatamente a altura em que a outra extremidade está da escada. Tá claro? Então ela vai variar também. Se a base está escorregando, a escada cai junto. Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer em termos de derivada. Você tem 2 opções aqui. Uma opção é tentar isolar a variável y, tá certo? Você poderia escrever y de t como sendo a raiz quadrada positiva, porque é uma altura, 25 ao quadrado menos x² de t, e tentar derivar isso. E a outra opção é fazer o quê? Derivar de maneira implícita. Y é uma função dada por essa expressão. Então, eu posso derivar em relação a t dos dois lados. Tá? Derivando em relação a t, quanto que dá a derivada de x² de t? Né? Se você quiser pensar na cadeia, você tem um número t, calcula x de t, e aí você elevou ao quadrado para obter x² de t. Então, como é que você deriva? Deriva a última, que é multiplicar por 2. Então, derivando isso aqui, você vai ter 2x de t vezes a derivada de dentro, x' de t. Tá bom? Mais a outra parcela, y também depende de t, então vai dar 2y de t, y' de t. E 25 ao quadrado, a derivada, quanto que é? 0, né? Não é para tombar o 2 e dizer que isso é 50, por exemplo. Por favor. Isso aqui é um número, é 625, se você quiser fazer a conta. Derivada de uma constante é 0. Então, em vista disso, você consegue escrever o y'. Tá certo? Quanto vale y'? Vai dar menos x de t, x' de t, sobre y de t. Teu único receio é y ser igual a 0. Mas quando y é igual a 0, você não precisa se preocupar mais, né? A escada já bateu no chão, a tragédia está feita. Então, vamos lá. Eu consigo descobrir o que eu preciso para encontrar y'. Eu preciso do valor de x no ponto que eu tenho, preciso do valor da derivada que eu tenho e preciso do valor do y naquele ponto. Você consegue descobrir esse y? Quanto vale? O triângulo é um triângulo retângulo para todo o t, né? Então, no t0 eu vou ter um triângulo de base 7 e hipotenusa 25. Quanto que é esse outro cateto?
625 menos 49, 586, raiz quadrada de 586, 24. Tá? Então, supondo que esse número deva ser 24, parece razoável, né? A gente vai ter o quê? 49 mais 586, deu certinho, tá bom? Então, no ponto T0 eu vou ter y' de T0 igual a quanto? Menos x de t no instante T0 é 7, x' é 2 e o y é 24. Então isso vai dar menos 7 sobre 12. Faz sentido que a taxa de variação seja negativa? Sim, né? O que a gente espera é que a altura diminua. Então, a taxa de variação com que esse cara cai no instante que a escada está a 7 metros do prédio, a base dela, é menos 7 sobre 12. Vamos fazer a área, pelo menos? E vamos fazer o ângulo também. Vamos fazer tudo. Como é que você escreve a área daquele triângulo? Sempre. Então, a letra B, tá? Esse aqui foi a letra A. A letra B, como é que você escreve? Quem é a área desse triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, nesse caso, dá para escrever x de t, y de t sobre 2. Vou escrever com a notação do Newton agora, de novo, né? Eu já tinha feito ali. Quem é a linha de t? Uma derivada de um produto, né? O 2 no denominador é constante, então deriva o primeiro, copia o segundo, mais, copia o primeiro, deriva o segundo. Acabou. Só fazer a conta. Quanto vale a linha de T0? X' no instante T0 é 2. Y a gente calculamos, né? Acho que é 24. Mais x nesse instante é 7. E o y' a gente fez é menos 7 sobre 12. Tá? Sobre 2. Isso aqui vai dar um número que depois a gente vê quanto que é. Você vai fazer a conta aqui, que quer dizer isso, que se esse número for positivo, essa área tende a aumentar, negativo tende a diminuir. Mas não vamos discutir isso agora. Vamos fazer a letra C, ou pelo menos deixar encaminhada. O que a letra C pede? A taxa de variação desse ângulo, né? Esse ângulo vai abrindo conforme a escada escorrega. Como é que eu posso escrever esse ângulo? Você pode escrever o ângulo como do jeito que ele sugeriu, com arco cosseno, arco tangente, um monte de coisas. Uma coisa que é mais fácil de fazer, você sabe me dizer quanto que é a tangente desse ângulo? X de t sobre y de t? Sim? Então veja, esse é o poder da derivação implícita, né? Eu não preciso escrever exatamente a função θ para calcular. Se eu escrevesse com arco cosseno ou arco seno, a derivada ia ficar uma coisa meio feiosa. Desse jeito, eu posso derivar isso dos dois lados, como é que fica? Derivando. Quanto que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Vezes a derivada do de dentro. E do outro lado você deriva com a regra do quociente. Não tem a linha aqui, tá? Quem que é a regra do quociente? X' de t, y de t, menos x de t, y' de t, sobre y ao quadrado de t. No instante t igual a t0, o que a gente pode dizer? Quando você está em t0, aqui você tem 7 e aqui 24. Tá? Ou 24 sobre 25 é o cosseno desse ângulo. Tá certo? Se o cosseno é 24 sobre 25, que número é esse aqui? Né? Isso é 1 sobre cosseno ao quadrado? Tá? Então vamos escrever isso. Vai em t0, cosseno de θ de t0 vai ser exatamente 24 sobre 25, o que, portanto, a secante nesse ponto é 25 sobre 24.
e a gente substitui tudo ali e descobre o θ' nesse instante. A gente vai ter 25 sobre 24 ao quadrado, θ' de T0. O x' era 2, o y 24, o x é 7, o y' era aquele número lá, menos 7 sobre 12. E aqui a gente tem um y ao quadrado, 24 ao quadrado. Tá bom? Todo mundo se convence que você descobre o θ' fazendo a conta certa aí. Tá? Então você não precisa escrever exatamente a função θ. Se você deixar alguma coisa que depende de θ, na hora que você derivar, a regra da cadeia vai fazer um θ' aparecer multiplicando, que é o que te interessa. Tá bom? Pergunta. Podia escrever o ângulo θ em termos da área também. Aí você pode usar a relação que você quiser. Na hora que eu olhei para a figura, eu vi uma tangente ali. Tá bom? Então, a gente para hoje. Dá para fazer a lista toda. Recomendo que você use o tempo que a gente vai ter aí para frente. Não tem aula semana que vem, é o recesso. A gente volta então na outra segunda-feira, dia 2 de abril, e vamos discutir os exercícios da lista todos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Obrigado. Bom feriado para vocês.